Salve, salve, meus queridos, salve, salve, minhas queridas. Vamos retomar? Estamos retomando então aqui a nossa aula, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, desaposentação e dano moral previdenciário. Meu nome é Teodoro Vicente Agostinho, sou professor e coordenador da área previdenciária aqui do Damasa Educacional, e vocês estão vendo aí neste momento os meus contatos, né? O Twitter, Teodoro_Prof, Instagram, Teo Agostinho, basta me procurar, que aparecerei lá. Tem também no Facebook minha fanpage, Teodoro Agostinho, e eu também administro um grupo de direito previdenciário, basta você procurar também, estamos por lá. E aí, as dúvidas, né, também que vocês tiverem, acompanhem pelo Periscope, Teodoro_Prof, que é o mesmo endereço, inclusive, também do Twitter. Então, Twitter e Periscope, Teodoro_Prof. No Periscope, para quem não sabe, é uma rede social de vídeos, eu passarei a fazer algumas transmissões. E o e-mail, professor.teodoro@terra.com.br, beleza? Vamos nessa então, vamos retomando. Nós havíamos parado no outro bloco, falando especificamente daquela questão do ônus da prova, belezinha? Então falamos sobre a questão do ônus da prova, porque nós estávamos falando de crime. Aquela era uma das pouquíssimas situações onde o ônus da prova ele recai para o segurado ou para a segurada, então você tem que ficar atento com relação a isso. E aí agora a gente retoma e vamos falar de um ponto interessante, tá? Eu até trouxe aqui uma decisão legal que é sobre esta questão. Sobre a questão, e é sempre, né, sempre é o que dá problema. A questão do quê? A questão do CNIS e a questão do CTPS ou da CTPS. Sempre traz um problema, pessoal. Sempre, tá? Sempre nós temos esse tipo de problema. Olha só, ou será, melhor dizendo, um dos problemas mais corriqueiros que você encontrará, tá? Que você encontrará na área previdenciária quando falarmos em aposentadoria por tempo de contribuição. Possivelmente, por isso eu estou trazendo várias decisões sobre esse assunto, uma diferente da outra, porque é recorrente a questão do conflito, melhor dizendo, de informações. Então veja aqui, ó. Aposentadoria por tempo de contribuição. Só que qual que é a discussão aqui? A discussão é que nós temos um período do quê? De atividade especial. E eu preciso que aquela atividade especial seja convertida para tempo de serviço comum. Não se preocupe neste momento em saber como é que faz, como é que funciona. Eu vou dar um breve exemplo, porém nós teremos a aula de aposentadoria especial, que sou eu mesmo que ministro, aposentadoria especial, e depois uma aula com ênfase na aposentadoria especial dos profissionais da área da saúde e do servidor público. Beleza? Então, ao todo aí, se não me falha a memória, serão, acho que são 7 ou 8 encontros sobre esta temática. Mas veja só, e esta decisão ela é bem legal, porque é uma decisão que mostra de maneira cabal aquela questão do espremer o bagaço da laranja. Olha lá, a contagem do tempo de serviço teve por base o reconhecimento em âmbito administrativo dos períodos listados. Aí ele cita aqui as folhas que depois você, obviamente, verificará, né, no inteiro teor. Não sendo o caso de erro material, ou seja, caso de erro da soma dos períodos a ser sanado, mas de reconhecimento pelo Instituto da existência do labor nos períodos posteriores a novembro de 2003, reconhecimento esse que não integrou, olha lá, a controvérsia delineada nos autos e sequer foi objeto da contestação, pelo que se admite o fato como verdadeiro. Muito bem. Item 2. Os contratos de trabalho registrados na carteira, independentemente de constarem ou não dos dados assentados no CNIS, devem ser contados pela autarquia como tempo de contribuição. Aí, belezura, traz aqui e entramos nesta questão de comprovação. O que nos é importante daquela decisão? Olha só. Vamos imaginar
o seguinte, e isso aqui é um caso onde mesmo que ele tenha encontrado alguém ruim de serviço, se ele lhe procurar em tempo hábil, daria para fazer alguma coisa. O sujeito, ele tem 10 anos trabalhados numa profissão ou numa atividade que poderia ser reconhecido como especial, tá? Então deixa ali. E aí, faz 25 anos que ele trabalha nesta outra empresa. Beleza? Queridos, nos procurou, ainda não, procurou alguém. É óbvio que se eu somar aqui, ó, 35 anos, esse cara está aposentado, SUS. Ah, Teodoro, legal, mas ele tinha documentos que comprovavam o tempo dele de especial. Esse tempo não foi reconhecido pelo INSS. O INSS ele não precisa falar, olha, não reconheço o tempo como especial. Você juntou a documentação, como é que eu sei que o INSS não reconheceu? Porque ele deu 35 fechado. Se ele convertesse aqui, esse cara, em vez de 35, ele teria 39 anos de contribuição, porque aqui a fórmula é 1.4, tá? Vou dar de exemplo 1.4. Então, 14 mais 25, 39 anos. Porra, faz diferença? Claro que faz, né, meu? 39 anos de contribuição, na hora de eu calcular o fator previdenciário, trará uma vantagem para este meu cliente. Vamos imaginar que esse meu cliente tem 39 anos de contribuição e 57 anos de idade. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 6, vão 1, 5, 3, 8 e 1, 9. Pô, 96, ó. Então, se eu conseguisse esta conversão, esse cara já estava aposentado com 100% da média, sem a incidência do fator previdenciário, porque nós já o aposentaríamos sobre a égide da Fórmula 96, trazida pela Lei 13.183/2015, que nós já aprendemos. Beleza? Percebem, então, a paradinha? Por isso que foi lá questionar, Teodoro, mas surgiu alguém no meu escritório nesta situação, mas já está aposentado. Opa, se você pegar cópia do PA, o que é PA? Processo administrativo. Pegou a cópia do processo administrativo, você já aprendeu como faz isso com o professor Michel Oliveira, lá na aula de processo administrativo. Se você não assistiu ainda, assistirá, porque ela virá na sequência também. Você perceberá como é que se faz. Pegou a cópia do processo administrativo, dá uma folhada, verifica. Opa! Oh, o cara juntou as provas de tempo especial. Que provas são essas? Você aprenderá na aula de aposentadoria especial comigo. Mas está lá o PPP, por exemplo. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Opa, ele provou e não foi levado em consideração. Então você pode entrar com uma revisão. Entrou com uma revisão, foi reconhecido como sendo aquele tempo de especial, tem que ser feito um novo recálculo do benefício, porque agora eu tenho 4 anos a mais. Em vez de 35, 39. Beleza? Olha só, e olha que tese interessante. Vamos imaginar que esse cara te procurou depois que foi aprovada a PEC 287, e caso ela tenha sido aprovada, tá? PEC 287, 2016, que fala da reforma previdenciária, beleza? Aí o cara te procurou nessa situação, tá? Quando ele procurou você, a PEC já estava em vigor. Se a PEC já estava... Opa, que é isso aí? Se a PEC já estava em vigor, isso significa, tá? Isso significa que a questão da fórmula 95 para o homem e 85 para a mulher, da Lei 13.183, ela não existe mais. Mas vamos lá. Aí eu tenho que ver a questão de direito adquirido. Então esse cara, no nosso exemplo, te procurou no ano de 2018. Até lá você já fez outros cursos comigo, hein? Sem dúvida, mas vamos lá. O cara te procurou em 2018. O cara se aposentou em 2015. Se aposentou com quanto? Tudo hipotético aqui, tá, pessoal? Se aposentou com 35 anos de contribuição e 56 anos de idade. Beleza? Em 2015. E aí você percebe lá que ele saiu com uma renda mensal inicial de R$ 2.900.
E a média dele tinha dado R$3.800. Beleza? Tranquilão. Aí o cara te procurou em 2018. Viu que teve reforma, alguém falou alguma coisa para ele, que você era um fodástico ou fodástica, ele resolveu, falou, pô, vou lá. Falou, olha, eu tô ganhando pouco, eu ganhava 3.800, agora eu tô ganhando 2 e pouquinho, não sei o quê. Me aposentei em 2015, aí beleza. Você bateu o olho, pediu lá a procuração, tudo certinho. Aí você pediu o quê? Cópia do processo administrativo. Você já vai ler, né? Ter a carta de concessão, memória de cálculo, por isso que você tem aqueles dados que aqui estão. Aí a hora que você pede cópia do processo administrativo, você verifica que foi juntado documentação comprovando o quê? Que ele tinha tempo exercido em condições especiais e que o INSS não reconheceu. Nessa hora você enxerga uma possibilidade, porque você é fodástico e você sabe o que fazer. Você fala, ó, existe a possibilidade de nós entrarmos com uma revisão aqui. Eu já estou falando de uma tese que surgirá para você, independentemente da PEC ser aprovada ou não, hein? Olha só. Beleza. Aí ele fala, tá, mas você me cobra quanto? Bom, eu te cobro em caso de êxito, se você quiser, você cobra para dar entrada, mais 30% dos valores atrasados ou da diferença, aí você pensa, mas vamos lá. A hora que você fala para ele o seguinte, ó, eu vou entrar com uma revisão. Por que você vai entrar com uma revisão? Pelo seguinte, porque aqui em 2015, quando foi concedido o benefício para ele, com 35 anos de contribuição, na verdade, é para ter 39, porque eu tenho 10 anos de especial que não foi reconhecido, que eu poderia usar a multiplicação de 1,4, seriam 14, 39 anos de contribuição. 39 mais 56, então ele já poderia ter se aposentado, ó, direito adquirido, na Fórmula 95, porque aqui em 2015 não tinha entrado em vigor ainda a reforma da Previdência. Está em 2017, nós estamos e ainda não foi aprovado. Você está seguindo o raciocínio? Tô. Ótimo. Então, em vez de 2.900, esse cara tinha que receber quanto? R$3.800. Aí, beleza, entrei com a revisão administrativa, não foi aceita, peguei o indeferimento, entrei com a revisão judicial, ou entrei com a revisão judicial direta. Quando entrei com a revisão judicial direta, eu pedi nos pedidos para o quê? Para que fosse feito o recálculo da renda mensal inicial. E que esse recálculo se desse desde a data de entrada do requerimento. Pois bem, estou vindo aqui para o canto, aqui, ó, não confunda, tá? Pois bem, o magistrado falou, poxa, é isso mesmo. Então, em vez de 2.900, esse cara, desde 2015, teria que receber R$3.800. Então, nós estamos falando, ó, 2015, 2016, 2017 e 2018, que foi quando esse cara te procurou. 1, 2, 3, 4 anos. Qual é a diferença? De 2.900 para 3.800, estou arredondando, beleza, galerinha? R$900. Vou contar como sendo 4 anos cheio. Então, nós temos 12, 24, 36, 48, mais 4 13º. 1, 2, 3, 4. Ou seja, então nós temos quanto? 52 meses de diferença. 52. Isso aqui vai ser quanto? Igual, eu não estou nem atualizando, beleza? Só estou colocando para que você faça o quê? Só estou colocando para que você enxergue comigo a tese. Se é que não enxergou. Vezes 900. Igual, só de atrasado aqui, isso aqui vai dar mais, mas eu estou atualizando, ó, R$46.800. Vezes 30% igual. Aqui renderia para você só de atrasado R$14.000 e pouquinho. E aí, lógico que você pode cobrar mais 3 benefícios, mais 4, sei lá, ou cobrou para dar entrada, enfim. Depois disso, ganhou, isso aqui é o principal. Foi feita a revisão, demonstrou que tinha a documentação INSS, não concedeu e judicialmente foi concedido, foi reconhecido como tempo de especial, beleza. Pegarei a sentença transitada em julgado e agora bora lá pro dano moral previdenciário que nós vamos aprender. Olha só, de um cliente, então, extraímos 2 possibilidades. Isso aqui vai surgir no seu escritório, galerinha.
É claro que não são todos os casos, mas em alguns dará. Teodoro, mas putz, não são 10 anos exposto a um agente nocivo. São 5. Meu amiguinho, são 5 anos vezes 1,4. Em vez dele ter 4 anos a mais, são 2. Em vez dele ter 35 anos, são 37. Com certeza fará diferença no cálculo. É um dinheiro a mais que ele tem para receber. E, consequentemente, você também. Beleza? Então, fica atento com relação a isso, porque surgirão muitos casos nesse sentido para a gente, tá bom? Querido, como que eu comprovo o CNIS e a carteira profissional? Sem o CNIS e sem a carteira profissional, mas a empresa existe. Eu preciso solicitar junto ao INSS uma pesquisa. Então eu não tenho carteira profissional e não aparecem as contribuições no CNIS, mas a empresa existe. Se a empresa existe, muito bem, eu vou solicitar pelo INSS uma pesquisa. Opa, a empresa, ela é inexistente. A empresa é inexistente. Eu também não tenho CNIS nem carteira profissional. Eu tenho que fazer os meios de provas, ou administrativo ou judicial. Lembrando que para a prova testemunhal eu preciso do início da prova material. Prova exclusivamente testemunhal, você já sabe, não rola. Isso aqui você precisa saber, você precisa efetivamente ler, na verdade, tá? São situações, tá bom, pessoal? São situações que a própria instrução normativa nos traz como sendo prova de tempo de serviço. Então, são situações que são computados como sendo tempo de serviço, como sendo tempo de contribuição, que você precisa saber. E qual é a forma de saber? Não tem outro jeito. Tem que saber ler a legislação. E nesse caso, a Instrução Normativa 77. Leitura obrigatória, pessoal, não tem como. Trouxe alguns exemplos que são, acreditem, descartados por muitos, mas por você não será. Senão, tá? Não pode. Então veja algumas situações, alguns exemplos que nós temos. Ó, tempo de serviço militar é computado para fins de tempo de serviço. Tempo intercalado em que esteve em gozo de benefício por incapacidade. Então a legislação diz que para ser computado o período em que recebeu o benefício por incapacidade, tem que ocorrer o intercalamento. A exceção é se for benefício considerado acidentário, hein? Se for benefício considerado acidentário, aí será computado sempre. Tempo de serviço em mandato eletivo. Período em que o segurado tenha sido colocado pela empresa em disponibilidade remunerada, só que você vai grifar. Você vai grifar o quê? Ó? Isso aqui, ó. Desde que tenha havido desconto de contribuições. Isso aqui é mais fácil de ocorrer em empresas de médio ou grande porte, tá? É denominado, às vezes até de maneira errônea, mas como o funcionário posto em quarentena, que não é bem isso. Mas significa o seguinte, vamos lá. Eu, Teodoro, trabalho registrado numa determinada empresa. A empresa me considera importante até aquele momento, mas percebe que para o projeto futuro dela, talvez eu não faça parte dos planos. Só que ao mesmo tempo, ela não quer me colocar no mercado. Então o que ela faz? Ela fala, ó, eu vou te deixar numa espécie de quarentena. Você vai estar disponível para a empresa, você estará sendo remunerado por isso. Na prática, você não é demandado com o serviço, é como se fosse uma espécie de consultoria. Até vou dar um exemplo de um caso concreto e relativamente notório. E
Desta forma, esse período será computado. Só que qual que é o dado estratégico aqui para que isso seja computado como tempo de serviço? Tem que ocorrer o desconto das contribuições, como se o sujeito estivesse exercendo suas atividades. Sabe um caso em que isso ocorreu, que me vem à memória agora? Do Boni. Eu não sei se vocês lembram, José Bonifácio Sobrinho. Ele era um diretor, um chefão, nos tempos áureos da Rede Globo Televisão. Ele até que foi, se não me falha a memória, que implantou aquele, o selo Globo de qualidade, enfim. E aí o que aconteceu? Ele chegou no momento, em conversa com o alto escalão da Rede Globo, e me parece que ele não faria mais parte do projeto futuro. Mas a Globo falou, esse cara eu não posso soltá-lo de imediato para o mercado. Preciso segurá-lo, porque senão o meu concorrente vem e pega, ele é extremamente competente, e eu vou ter problema com a concorrência. A Globo pensou dessa forma. Fez o quê? Colocou ele, sem exercer nenhuma função concreta, como se fosse uma espécie de consultoria, é isso que denominou-se ele, como um consultor para um assunto ou outro. Ele ficou em disponibilidade para a empresa, ficou sendo remunerado, agora só não sei se foi descontado dele ou não, se ele consta como segurado, empregado, aí é obrigatório, tem que descontar, aí é isso que nós precisaremos ver, se a remuneração foi de natureza indenizatória ou não, porque se for indenizatória aí não tem contribuição, mas enfim, isso é detalhe. O que tem que ser provado é o desconto, mesmo que ele está lá, sem exercer o labor, sem pôr a mão na massa, mas está sendo descontado, é se como trabalhando ele estivesse e será computado para fins de tempo de serviço. Beleza? É muito comum isso acontecer. Principalmente neste ano e no ano que passou e neste ano que se passará, porque muitas empresas estão aí entrando em stand-by, em decorrência da situação econômica, só que o que a empresa não quer? A empresa não quer que aquele funcionário estratégico saia para o mercado para que vire concorrente. Beleza? Toca o barco, vamos nessa então, passamos aqui, mais uma. Tempo de serviço rural. Aqui, preciso da atenção dos meus queridos e a atenção aí das minhas queridas, beleza? Então vamos lá. Olha só, pessoal, o que fala o artigo 194, parágrafo único, inciso 2 da Constituição? Ela estabelece um princípio que é o quê? A uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Isso é bom para você que eventualmente acha que princípio não serve para nada, tá? Saiba que no previdenciário o princípio ele é importante. O artigo 55, parágrafo 2º, ele vem e nos fala o seguinte, ó. Ele determina o cômputo do período rural independentemente de contribuições para os períodos anteriores a 91, exceto para fins de carência. Então, se é exceto para fins de carência, ele conta só como tempo de serviço, perfeito? Conta como tempo de contribuição, conta como tempo de serviço, mas não conta para fins de carência, isso você já sabe a diferença. Permitindo, inclusive, o cômputo do período para integrar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Não se esqueçam que nós temos aquela questão da aposentadoria híbrida. Qualquer dúvida, tentem se recordar daquele exemplo que nós trabalhamos, tá? Isso aqui podemos passar, porque não guarda maiores discussões. E aí, isso aqui é bem legal. Por que isso aqui é bem legal? Porque eu fiz, ou tentei pelo menos fazer, uma forma de um organograminha do que seria imprescindível ou não para comprovarmos esse tempo de trabalho tido como rural. Então vamos lá. Quero comprovar um tempo de rural. Quero comprovar um período de rural. Primeiro de tudo, uma condição sine qua non, uma condição imprescindível. Eu preciso que esta prova deste documento, tá, que comprove o tempo de rural, ele seja o quê? Ele seja contemporâneo àquele período. Então, se eu estou querendo provar 5 anos de rural em 1979, o documento tem que ser daquela época. E aí, para isso, serve certidão de casamento, certidão de reservista, a ficha de alistamento militar, ainda
a certidão de nascimento dos filhos, o título de eleitor da época, eventuais notas fiscais, eventuais documentos da escola, boletim, meu caro, suspensão, tudo isso serve porque teoricamente vai constar lá residência, sítio não sei o quê. Entendeu? Pode ser que alguns de escola, como eu já vi, conste até a profissão do pai, da mãe, lavrador, lavradora. Alguns consta lá roceiro, ou seja, é a prova. Se eu tiver os documentos acima, a declaração do sindicato serve como sendo o quê? Uma prova complementar, tá? Então, eu tendo os documentos acima, que vocês estão vendo aí, a declaração do sindicato também nos servirá. Entendo o documento acima, entendo o declarado do sindicato, a prova de existência do imóvel rural também é válida como prova, e ainda eu tenho a própria entrevista pelo INSS, só que aqui, veja, ó, eu até coloco, ó, é necessário, opa, passei por cima aqui, deixou. É necessário o quê, pessoal? É necessário fazermos a prova ano a ano. Isso aqui é muito discutido todo ponto de vista administrativo, tá? Já na justiça, então, ó, aqui INSS administrativo. Já na justiça, eu preciso do quê? Do início de prova material. Percebam nesse momento da aula, então, que esta questão de início de prova material é uma coisa quase que imutável no direito previdenciário, porque de maneira recorrente nós visualizamos essa exigência, tá? Então, é algo que tem que ficar esperto, podendo ser o quê? Podendo ser complementada por prova testemunhal. Beleza? Tranquilos? Então não se esqueçam que sempre teremos que partir do pressuposto do início de prova material. Muito bem. Algumas alternativas de prova ao tempo rural. Algumas situações que podemos trazer para complementar esta prova rural. Olho na tela, anotação, caneta na mão, IN 77 na cabeça e vamos nessa. Contrato individual de trabalho ou contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. Vale como comprovação de tempo rural. Atenção, declaração do sindicato rural, grifa 1000 vezes, ó, desde que homologada pelo INSS, tá? Comprovante de cadastro no INCRA. Blocos de notas do produtor rural. Notas fiscais de entrada de mercadorias. Comprovantes de recolhimentos de contribuição à Previdência Social. Todas essas ou todos esses documentos, então, servem como sendo uma prova de comprovação alternativo de tempo rural, tá? Em contrapartida, servirão também a declaração de imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural. Bem mais difícil desses trabalhadores ter uma declaração, ok? De imposto de renda. Mas, tá aqui. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Galera, aqui vou escrever uma palavrinha para vocês, só para vocês visualizarem a possibilidade de prospecção. Ó, para você que mora aí perto de regiões que possuem, né, assentamentos. Muitos, se não necessitam de aposentadoria ou não tem prova suficiente, pode ter certeza que de repente um benefício assistencial rola, tá? Prontuário médico de posto de saúde constando a profissão. Beleza? O que mais? Carteira de filiação a sindicato rural. Agora atenção, hein? Nós vimos, nossa, até dei uma gaiteada aqui, né?
nós vimos, eventualmente, o que serve, tá? Nós vimos o que eventualmente serve. Agora, galera, mas muita atenção mesmo sobre o que eventualmente não serve. E isso que eu estou trazendo para vocês, de que não serve, não é uma opinião minha, Teodoro, tá? Aliás, em uma ou outra situação, eu até discordo, beleza? Agora, veja bem, o que está aqui, que eu trouxe para vocês, que eventualmente não serve, é extraído da onde? Do próprio site da Justiça Federal, tá? Beleza? Então é só isso que eu quero deixar claro. Não significa eventualmente que eu concorde ou não. Eu só estou colocando para vocês uma posição que é bem majoritária hoje no nosso judiciário, e aí talvez seria uma hipótese de você não ficar dando murro em ponta de faca. É preferível que você faça o que então? Que você corra atrás de documentos que lhe tragam mais chance do que esses que nós vamos ver aqui. Então vamos lá. Não serve, grifa, não serve como prova de tempo rural, declaração de sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo Ministério Público ou pelo INSS. Declaração fornecido por suposto vizinho por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito. Vem para mim, isso é um erro, galera, isso é um erro comum cometido pelos Tabajaras Houses. Tabajaras Advocations. Por quê? Olha só, isso serve, já estou fazendo o gancho aqui, serve também com relação à prova de união estável, de companheirismo, quando faláramos lá em pensão por morte. Eu ter uma declaração de alguém que eu vivo com aquela pessoa, ou eu ter uma declaração de alguém escrito, de que é meu vizinho, de um suposto vizinho, de que eu trabalho de maneira rural, nada mais é do que prova testemunhal reduzida a termo, meu. Então, se você juntar uma falada, relatada para prova testemunhal e outra escrita de outra pessoa, é a mesma prova. Você está tendo uma só. Porque entende-se o judiciário, entende-se o INSS, que isso é o quê? Mera prova testemunhal reduzida a termo. Fique esperto com relação a isso, então. Não significa que você não possa ter. A questão não é essa. Pode, deve, mas isso é considerado como sendo uma prova só. E aí você tem que ver a efetividade dessa prova ou não no seu caso concreto. Tá ok? Beleza? Então, vamos nessa. Vamos nessa. Pode pôr lá na luzinha pro professor, por favor. Brigadão. Declaração. Deixa eu dar um susto aqui no meu fígado. Declaração fornecida por suposto parceiro rural. Declaração fornecida por suposto parceiro rural, sem base em nenhum documento específico, como um contrato de parceria, por exemplo, contrato de parceria, com data da época, se possível, reconhecido firma. Negocinho limpo, né, galera? Tem que fazer um negócio bem feito, pô. Senão nem apresenta. Vai passar vergonha e fazer o seu professor aqui passar vergonha também. Por consubstanciar no quê? Mera prova testemunhal por escrito, meu. Tranquilo? Você já sabe, né? Pô, por isso que eu tenho orgulho de vocês. Documentos, ó, estamos aqui agora, ó. Não serve. Documentos que contenham ou que contém anotação da profissão da parte autora e de seu cônjuge, preenchida posteriormente ao preenchimento do documento e com visível adulteração. Também não serve. E certidão do INCRA com data posterior ao óbito do pai da parte autora, tá? Certidão do INCRA com data posterior ao óbito do pai da parte
autora. Beleza? Tranquilos? Muito bem. E aí, entramos aqui numa decisãozinha bacaninha. Ó, ementa, ok? Vamos lá? Vou para a parte vermelha aqui, que é o que nos interessa um pouco mais, que eu quero chamar atenção para vocês, antes de finalizarmos esse bloquinho aqui, tá? Olha lá, ó. Nesse caso, os documentos referentes à atividade agrícola, emitidos em nome do marido, corroborados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, constitui prova material indireta hábil para a comprovação do tempo de serviço rural, prestado pela esposa em regime de economia familiar. Meu querido, minha querida, então se liga, tá? Você foi procurado pelo homem, beleza? Você aqui é o bigodinho dele, aqui é a carinha. Bigodinho, mostrando a linguinha. Legal. Você foi procurado pelo homem. Você pediu toda a documentação possível. Ele já chegou falando que é da área rural, então você pediu toda a documentação, certo? Ele levou toda a documentação para você. Então você já está o quê? Com o processinho, você vai tentar administrativo primeiro, que é obrigatório, com o processo pronto. Só que você já sabe o seguinte, né? Hashtag, você espreme o quê? Isso mesmo, você espreme o bagaço da laranja, beleza? E aí, você falou para ele, nossa, que legal, lá onde você mora a galera já está aposentada, seus vizinhos, seus amigos. Não, que nada, doutor, só eu que estou vindo atrás aqui dos meus direitos. Então, toda a documentação dele está completa, você já deu entrada. Você vai falar para ele, pô, o senhor é casado, tal? Sou, e sua esposa já está aposentada? Não, mas quantos anos tem a sua esposa? Ah, minha esposa tem 55. Opa, se ela tem 55, você já sabe que ela pode o quê? Que ela pode se aposentar, correto? Ah, muito bem. Então o que você fará? Hã? Vai pedir para ela ir até o seu o quê? Escritório. Ele fala, ah, mas ela não tem documento nenhum, porque ela cuida da casa, faz minha marmita, não sei o quê. Ei, você já está com toda a documentação aqui dele, ó. Então você vai pedir o quê? Para que a documentação dele sirva como prova para ela, se eventualmente tiver filhos mais velhos que já atinjam o direito a se aposentar por idade também, se tiver tios na mesma residência ou no mesmo círculo, uma prova vai servir para outra. De repente, você está pegando a fazenda inteira aí e entrando com a aposentadoria rural para 100 neguinho. Claro que uma prova só não vai dar para 100, mas muita coisa vai dar para usar para todos. Imagina, ah, mas rural não dá nada. Como não dá nada, capial? Você entrou no INSS, ó, estamos em 2017, né? Você entrou no INSS em 2017, vamos colocar que foi em janeiro. Janeiro de 2017. Em fevereiro de 2017, negou o benefício. Aí você pegou e entrou no judiciário, capialzinho, ó. No judiciário, você ganhou, meu amiguinho, e pediu para retroagir em 2017. Só que julgou em janeiro de 2019. Então nós estamos falando em quanto? 2 aninhos. São 24 meses mais 2 13º, 26 vezes o salário mínimo. Vou arredondar o salário mínimo aqui. Tá quanto o salário mínimo? Acho que R$900, né? Nem sei, é isso, né? Vou arredondar aqui, ó, para R$900, tá? Então, ó, 900 conto. Aí a gente vem aqui, Malandrevski, ó, 26 vezes 900 igual. R$23.400 vezes 30% igual. 7.020 mais 3 décimos, mais 3 benefícios, mais 2.700. Então, 7 com 2.700, R$9.720 vai render para você esse rural. Só que você conseguiu pegar a fazenda inteira e a maioria tem direito, você vai juntar toda a documentação, vai entrar 1 por 1, vezes 100. Vezes 100 igual... Ei, maravilha, hein, meu amiguinho? Só espero que você não esqueça aqui do professor, hein? Você vai ganhar só com essa fazendinha aí, com esse sítio, R$702 mil na
por baixo, hein, numa perspectiva conservadora. Tudo isso por quê? Tudo isso porque você aprendeu, você colocou, você incutiu na sua mente que você fará sempre o melhor, que você tentará fechar todas as possibilidades, olhar para a frente, onde a maioria dos advogados da área previdenciária, de outros cursos, de outros professores, infelizmente não olham porque estão preocupados com o imediato. Você não, você está preocupado com o imediato, mas você está preocupado com as repercussões também possíveis deste trabalho. E aí você consegue prospectar mais, fechar mais, manter a tranquilidade, pensar em todas as possibilidades possíveis. Beleza? Vamos nessa. Indo em frente, aqui podemos passar. Aliás, não, STJ. Vimos a decisão ali, beleza? E aí, ó, perceba, é sobre o mesmo assunto. Só que eu mostrei uma decisão de tribunal, agora vamos mostrar para vocês uma decisão do TRF. Olha que bacana. No STJ também acontece o quê? Já é pacífico o entendimento de que a qualificação profissional do marido, como rurícola, constantes de autos de registro civil ou de outro documento, estende-se à esposa, assim considerado como razoável, início de prova material completado por testemunhas. Posição do STJ, trouxe até aqui o processo, depois vocês pesquisam até, eventualmente, algumas decisões mais recentes, mas todas elas no mesmo sentido. Vamos em algumas baterias agora, algumas baterias de súmulas dos próprios juizados especiais federais. Aqui, por exemplo, a súmula número 5. Olha o que a súmula número 5 nos diz. A prestação de serviço rural por menor, eita, olha só, por menor de 12 a 14 anos, desde que tenha ocorrido até o advento da Lei da 8.213 de 91, e desde que, devidamente comprovado, pode ser reconhecido para fins previdenciários. Meu amigo, minha amiguinha, olha que sensacional. Lembra? Surgiu lá o cliente no teu escritório, hein? Ei, surgiu o cliente no teu escritório, beleza? Tem 35 anos de contribuição, mas você não esquece da hashtag. Vamos espremer até o bagaço da laranja. Sou fodástico, fodástica do direito previdenciário. Sou aluno do professor Teodoro. Conversa vai, conversa vem. O cara te dá a informação que já aos 12 anos ele trabalhava. O pessoal adora falar isso. Quando ele fala que aos 12 anos ele já trabalhava, você fala, mas aonde você trabalhava? Eu trabalhava na roça, doutor. É mesmo? É! Então você vai fazer o seguinte, você vai arrumar provas para mim disso. Que provas, por exemplo, doutor? Fácil. Sabe aquela escolinha? Porque tem a escola rural, não tem? Então, vai lá na escola rural, pede o seu boletim para mim, por favor. Ou então, pede a declaração que eventualmente tinha dos pais. E aí vai vir a profissão do pai, mano. Vai vir falando que ele era rural, mano. E aí você já tem o início de prova material. E, se for o caso, você traz uma prova testemunhal. Imagina que você consegue trazer um tempo para ele dos 12 aos 16. Nós estamos falando aqui em quanto? 4 anos. O cara já tinha 35, agora ele tem 39 de tempo de contribuição. Meu irmão, você está tão sortudo que ele tem 56 anos. 56 com 39, você já sabe, costuma dar o quê? 95, esse cara está aposentado com 100% da média dentro da Fórmula 95 e você vai ganhar muito mais dinheiro do que qualquer outro ganharia, porque outro não faria o que você fez. E nós somos muito loucos mesmo e estamos indo rápido, porque eu quero finalizar este bloco e passar mais alguns elementos para vocês. Beleza? Tranquilo? Joinha, joinha, joinha. Entendeu a importância dessa súmula, galera? E maravilha, não? Então vamos nessa, né, meu? Passamos a súmula 5 do Jeff e vamos para a súmula número 34. Olha o que a súmula 34 nos diz. Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar,
Ô meu querido, ô minha querida, então você já sabe, né? Não adianta você ir pedir um benefício rural agora em 2017, dizendo que é um período trabalhado de 1980, perdão, a 1990 e o documento é carimbado como sendo agora de 2017. Pô, aí não rola, né, meu? Aí não rola. Você tem que levar um documento que é correspondente à época. Beleza? Sussu? Opa, tem mais? Aluno aprendiz. Súmula 18 do GEF, já falamos sobre a questão do aluno aprendiz, aqui é para reforçar, mostrar que tem a súmula do GEF, além daquelas outras súmulas que nós já vimos, e prestem atenção mais uma vez, isso é para vocês não esquecerem, isso é para demonstrar, para bater na tecla de que quanto mais tempo de contribuição, quanto mais tempo de serviço nós tivermos, melhor será aos nossos clientes. Provado que o aluno aprendiz de escola técnica recebia remuneração, mesmo que de maneira indireta, a conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária, tá? Tudo bem? Muito bem. Pessoal, questão de reclamação trabalhista e seu correspondente reconhecimento. É muito comum, é um tema bastante polêmico. Aliás, aí fazer um jabazinho, fica aí, tem um livro meu sobre reconhecimento da questão de sentença trabalhista na esfera previdenciária. É eu, o Sérgio Salvador e o professor Marcos Scalércio, é da editora LTR, é um livro curtinho, fica a dica aí para quem quiser, vale a pena, porque é um assunto que traz bastante problema. Olha só, as anotações feitas na carteira profissional gozam do quê? Presunção iuris tanto, como nós já conversamos. De acordo com o enunciado número 12 do TST, bem como do 225 do STF. O fato, galera, do empregador ter descumprido a sua obrigação de proceder ao registro do empregado no prazo devido, o que foi feito de maneira extemporânea e por força de ordem judicial, não tem o condão de afastar a veracidade da inscrição, tá? Agora, presta atenção aqui, ó. A sentença trabalhista, nós vamos falar um pouquinho mais disso depois. A sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, desde que fundada em elementos que demonstrem o labor exercido na função e os períodos alegados pelo trabalhador, tornando-se desta forma apto a comprovar tempo de serviço, tá? De acordo lá com o artigo 57. Vamos fazer um breve intervalo e no retorno eu volto aqui da súmula número 31 do Juizado Especial Federal e aí trabalharemos mais algumas situações práticas aí que eu quero comentar com vocês, tá bom? É rapidinho, a gente já volta.